Olá, muito bom dia e obrigada à APEL pelo convite para estar aqui hoje neste dia que é tão especial. O meu nome é de facto Fernanda Freitas, sou fundadora, presidente executiva e voluntária da Nuvem Vitória. Como disse a Alberta muito bem, todas as histórias merecem ser contadas e espero que gostem da história que eu hoje trouxe aqui. E as histórias começam todas com Era uma vez. E esta história terá começado algures nos anos 80, quando eu estive internada durante muito tempo e como estava em regime de isolamento, eu não tinha mesmo hipótese de ter qualquer tipo de visita. E só me recordo da visita de uma senhora que veio ler-me histórias e ajudou a fazer-me desenhos. Eu no fim perguntei-lhe quem era ela, o que é que ela fazia ali, tendo em conta que não era nem médica nem enfermeira, portanto via-se pela farda que não era. E ela explicou-me que era voluntária e o que era ser voluntária. E então eu disse, olha, quando eu for grande também quero ser voluntária. E foi o que aconteceu. Passados estes anos todos, sou também contadora de histórias voluntárias em ambiente pediátrico há mais de 25 anos e é esse o voluntariado que me deixa muito feliz e por isso acabou por ser a base daquilo que eu vou trazer hoje para vos mostrar, esta associação de voluntários, todos eles e todas elas muito felizes, que trabalham de norte a sul do país num projeto absolutamente único, como vou explicar. Diz a Organização Mundial de Saúde que a privação do sono provocada por vários agentes interfere na nossa qualidade de vida. E isso é verdade. Por exemplo, quem viajou, dormiu melhor ou dormiu pior? Dormiu se calhar um pouco pior, mas como está numa cama de hotel, sem filhos, se calhar dormiu melhor. Quem é que dormiu bem esta noite? Mão no ar. Vá lá. Muito bem. Mas imaginem se tinham de passar essa noite num hospital com os vossos filhos, os vossos sobrinhos. E eu tenho a certeza que, se calhar, muitos de vocês já passaram. E imaginem passar essa noite no hospital e terem 7, 6, 3, 8 anos, 9 anos e terem que passar essa noite no hospital. É que um hospital não dorme. Tem ruído constante, tem luzes a apagar e a acender, tem cheiros, tem temperaturas oscilantes, há televisores e ecrãs à disponibilidade e à disposição de toda a noite. E há, acima de tudo, muita ansiedade. E se, por uns breves momentos, pudéssemos simular a serenidade nos nossos próprios quartos? Foi assim que nasceu o conceito inovador do nosso trabalho e, como todos os projetos de inovação social, começou com esta pergunta. E se? Se, através de voluntários, contássemos histórias de embalar às crianças internadas nas pediatrias, promovendo uma noite mais serena para as nossas crianças e para os seus cuidadores, criando assim uma ligação emocional aos livros e às histórias. A Associação Nuvem Vitória foi fundada em 2016 e foi reconhecida como IPSS, Entidade de Utilidade Pública. Desenvolve um trabalho voluntário único no mundo. De segunda a sexta-feira, as equipas de voluntariado contam e leem histórias de embalar a todas as crianças que estão internadas nas pediatrias. Participamos há uns anos no World Sleep Summit e chegamos à conclusão que não há mais nenhum projeto com estas características no mundo inteiro. Posso dizer-vos que começamos em 2016 com um projeto piloto no Hospital de Santa Maria, o maior do nosso país. Tínhamos então 24 voluntários, cheios de vontade de contar histórias àquelas crianças que estavam internadas em 12 camas, numa mini-ala de Santa Maria. E posso dizer-vos que nós demoramos 9 meses, foi literalmente um parto, desde o dia do e se, e que fomos bater à porta do hospital e perguntar, será que podemos, deixam-nos? E havia muitos e se não. Mas o que é certo é que em novembro de 2016 conseguimos então, por que não? Estes, como vos disse, começamos com 24 voluntários e estes, hoje em dia, são os hospitais onde já estamos a trabalhar atualmente. Começamos no Santa Maria, no Laboratório do Sono Pediátrico, que foi assim a professora Rosário, a grande culpada deste nosso projeto e também a nossa grande madrinha impulsionadora, e ela está no Laboratório do Sono. Depois avançamos para o Porto, Hospital de São João, na altura conhecido como o Joãozinho, Hospital de Vila Franca de Xira, Centro de Reabilitação de Alcoitão, Hospital Braga, Leiria, Garcia Dorta, Cascais, depois veio o Covid, só para nos tramar, Hospital de Setúbal, IPO Lisboa e Gaia, este ano já abrimos o Hospital da Estefânia, vamos abrir o Hospital Beatriz Ângelo e o Amadora Sintra ainda este ano,
e o Santa Cruz também, e o IPO do Porto, a partir de logo o primeiro de 2026, que já tem também vários pedidos. Portanto, se houver aqui administradores hospitalares ou amigos de, nós queremos encher esta mancha. No próximo ano queremos ter mais pintinhas em todo lado, ok? E lembram-se que eu disse que começamos com 24 voluntários para 12 camas. E este é o nosso impacto atual. Já ultrapassamos os 1.300 voluntários, já contamos mais de 126 mil histórias, já impactamos 87.686 internamentos e já doamos mais de 38 mil horas de voluntariado. Isto com a ajuda destes voluntários que são absolutamente extraordinários e tirando assim uma grande catástrofe, não paramos nunca de segunda a sexta-feira. Isto só até agosto, ainda não temos os números destes primeiros dias de setembro. E, curiosamente, muita gente nos pergunta se temos medição de impacto, tendo em conta que somos um projeto declaradamente de inovação e impacto social. Não é fácil, não é? Porque se eu vos perguntar quanto é que custa uma boa noite de sono, nós não sabemos dar esse número. Portanto, damos estes números e utilizamos 2 estudos que já foram feitos mais, mas trazemos 2 estudos que depois vocês podem consultar porque estão também nas nossas redes sociais, que confirmam o impacto do nosso trabalho. Temos um da diretora da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, a professora Cristina Vaz de Almeida, que promoveu um estudo numa das nossas pediatrias e junto dos voluntários e concluiu que este é um excelente recurso que as crianças têm para lidar com situações desagradáveis e resolver os seus conflitos pessoais. Através do mundo da imaginação, a fantasia é consolidada e torna o modo da criança ver a realidade de forma diferente, aceitando melhor a experiência do internamento. Concluímos por isso que os livros e as histórias da Nuvem Vitória são um importante instrumento de trabalho que ajuda a criança a lidar com a ansiedade e a superar obstáculos. Depois trouxemos um estudo também do Brasil, dedicado à nossa próxima oradora. Guilherme Brockinson é físico, especializado em neurociências e na Universidade de São Paulo conduziu um estudo com um contador de histórias que uma vez por semana e durante o período da tarde foi investigar se ouvir este contador de histórias podia trazer então efeitos benéficos às crianças internadas. Ele mediu 2 biomarcadores e atenção, não foi com achismos, ok? A oxitocina, que é chamada empatia do cortisol, a hormona do stress, o cortisol, a oxitocina, a hormona da empatia, usou escalas de dor, associação psicolinguísticas, foi tudo recolhido imediatamente antes e depois de contar histórias. E em comparação com o grupo de controle, as crianças do grupo tiveram histórias, mostraram um aumento acentuado da oxitocina, portanto, ficaram com mais predisposição para estar num ambiente hospitalar e até falar melhor do hospital e relataram também menos dor, com uma diminuição do cortisol na saliva através das histórias. Usaram um léxico mais positivo ao descrever a sua temporada no hospital e estas descobertas forneceram então uma base psicofisiológica para os benefícios de curto prazo de contar histórias e sugerem que esta é uma intervenção simples e barata para os hospitais, que pode ajudar a aliviar a dor física e psicológica de crianças hospitalizadas. E posso dizer-vos que este estudo, eu até chorei quando o li, porque é a primeira prova bioquímica, portanto, com saliva das crianças, que nós temos que contar histórias reduz o stress. Nós temos a experiência na pele, nós vemos, mas agora temos este estudo e estamos a tentar replicar exatamente este estudo no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Temos esta incrível nuvem de voluntários de todas as idades e com as mais diversas profissões. Professores, juízes, polícias, alunos, artistas plásticos. Isto porque é um horário que permite ir para além daquele típico voluntário que são as pessoas reformadas. Já tivemos um voluntário especial, eu não sei se isto está boneco, espera aí, eu acho que vocês conseguem vê-lo ali. Conhecem algum? Quem esteve cá ontem conhece este senhor, é um voluntário muito especial, que esteve connosco na noite em que terminamos o nosso projeto piloto. Portanto, o Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, veio apadrinhar o final do piloto. E só uma nota, no final do piloto, que foram 6 meses para validar tudo, se eram t-shirts brancas, e vocês reparam, não é? Primeiro foram brancas e depois passaram a azuis porque o branco não despertava boas emoções, não é? As picas. E se íamos 2 pessoas, se iam só uma,
ir só uma, os pais não confiam. Se entram 2 pessoas, os pais já confiam. E, portanto, fizemos tudo isto durante o projeto piloto. Fomos adaptando até ter um projeto que é literalmente igual em todos os hospitais. As regras são as mesmas. Portanto, pessoas que façam uma formação, por exemplo, em Lisboa e depois, por alguma razão, passado 5 anos, uma razão profissional ou pessoal, mude, por exemplo, para o Porto, pode fazer voluntariado no Porto, porque é exatamente igual. Nós não trabalhamos para os prémios, mas este aqui é a pequena dose de vaidade. Este prémio, nós já recebemos várias distinções no âmbito da humanização da saúde, em ambiente hospitalar, mas este foi o prémio que o Parlamento Europeu nos deu, reconhecendo-nos o ano passado como o melhor projeto de cidadania. E, portanto, nós temos, assim, mais orgulho neste, claro. E há muita gente que, curiosamente, nos pergunta porque é que nós usamos livros e não os tablets. E ainda agora falamos na questão do digital e vimos uma das oradoras anteriores a questão da importância do ler desde mais novo, não é? Estava aqui a nossa convidada, e depois a importância da leitura também no digital. Ora bem, nós não usamos tablets ou telemóveis por 2 razões. Primeiro, porque sabemos que a luz dos ecrãs perturba a produção da hormona do sono, a melatonina. Nisto nós somos muito... sim, usamos muito a história das hormonas. As hormonas são as nossas melhores amigas. E nós sabemos quais são as melhores. A melatonina é uma delas. E depois, nós também queremos mostrar que o livro continua a ser um objeto de afeto e que narrar as histórias em voz alta cria uma vinculação que é totalmente impossível de estabelecer com uma máquina. Aliás, temos muitos pais que nos relatam que os filhos não querem ir embora do hospital antes da nuvem chegar. Portanto, imaginem, têm alta por volta das 4 e fincam o pé e dizem, não, nós chegamos até às 8, queremos ouvir uma história. E há outros que começaram a comprar livros infantis iguais àqueles que a Nuvem Vitória usa. E, portanto, temos muitos pais, através das redes sociais, a mandar-nos pedidos de nós vimos esta história, estamos no hospital de Setúbal e como pomos as fotografias dos voluntários todos os dias, foi esta senhora que nos contou. E, portanto, lá perguntamos à voluntária quais foram os livros que levaste ontem, ela faz uma lista e nós percebemos pela descrição qual foi o livro lido. Portanto, isto acontece muitas vezes. É claro que cada voluntário tem certamente as suas histórias dentro desta história da Nuvem Vitória e a Sílvia, muito simpaticamente, quando nós começamos a conversar sobre a minha presença e a presença da Nuvem Vitória aqui, disse, consegues fazer uma história mais pessoal? E eu disse, vou tentar, não é fácil. Cada voluntário tem as suas. Eu vou-vos contar a história da Maria, que é uma história que eu costumo contar quando me perguntam esta coisa do impacto. A Maria era uma criança que eu encontrei logo na primeira semana de voluntariado, ainda em projeto piloto. Portanto, eu estava no hospital, ainda hoje estou afeta ao Hospital Santa Maria. Ela tinha uma paralisia e não conseguia respirar autonomamente durante a noite, ou seja, ela era obrigada a dormir com uma máscara de oxigênio. Não sei se algum de vocês já experimentou, não é nada simpático. Elas são muito bonitas na pediatria, têm animais, portanto têm são umas girafas, são uns elefantes, umas zebras, são muito bonitas, mas obviamente não são confortáveis e provocam muita ansiedade. Imaginem numa criança que tem paralisia cerebral. Naquela noite a Maria insistia, estava a fazer literalmente uma birra quando nós entramos, que não queria pôr a máscara. E as enfermeiras perguntaram-nos, à minha dupla, se tínhamos alguma história que a pudesse acalmar um bocadinho mais. A Maria não conseguia ver bem e então um livro aí não ia ajudar. Nós mostramos um livro, mas disse à minha dupla, se calhar vamos inventar uma história naquele momento com personagens que a Maria gostasse. A mãe estava connosco e disse-nos que ela gostava de golfinhos e princesas e purpurinas e cor-de-rosa. Então, obviamente, pegamos num livro e começamos a contar uma história que envolvia muitos golfinhos. E muitos golfinhos a viver no mar, no fundo do mar, cheio de conchas maravilhosas, todas cor-de-rosa. E a cauda dos golfinhos tinha imensas purpurinas. E o que é que acontecia sempre que dizíamos golfinho, cor-de-rosa ou purpurinas? A Maria fazia... Estão a ver? Ela ficava absolutamente encantada com estes detalhes. Então fomos insistindo. A certa altura a enfermeira já entrava no quarto, tipo, a ver o oxímetro a disparar. Então juntamos umas princesas, também elas vestidas de cor-de-rosa, cheias de purpurinas, e a Maria voltava a fazer...
Pronto, o que é certo é que depois desta história, e com, obviamente, o aval da enfermeira, a Maria conseguiu dormir sem o seu oxigênio. E a enfermeira também nos pediu e a médica que acompanhava esta menina, a professora Rosário, que já vos falei no início, pediu-nos para dar uma formação à mãe. E a mãe, até o último dia da Maria, contou-lhe estas histórias, que são, no fundo, inspiradoras.